rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco e hoje eu tô aqui para falar do Botafogo de 2024, um ano mágico onde o time conseguiu 2 títulos. Mas nem tudo foi flores esse ano. Começamos no Campeonato Carioca com o técnico Thiago Nunes. O mesmo técnico, né, no brasileiro, não conseguiu uma sequência boa de resultados com empates e derrotas, conseguiu até ganhar alguns jogos, mas não conseguiu ter uma sequência boa. Com isso, o técnico Thiago Nunes foi demitido. Assumiu Fábio Matias, ganhou do Audax por 2-0 e depois goleou o Aurora por 6-0 na pré-Libertadores, fazendo com que o Júnior Santos fosse o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores. Enfim, precisamos falar do técnico Arthur Jorge, que chegou do Braga de Portugal, perdendo para a LDU e perdendo para o Cruzeiro, 2 derrotas seguidas, onde a torcida já começou a ficar meio desacreditada em um possível título esse ano. Mas depois disso, o Arthur Jorge conseguiu botar seu esquema tático para jogo, ele conseguiu ter uma boa sequência de jogos, vitórias seguidas, o time criava essa invencibilidade e tal. E depois disso foi só alegria. O Arthur Jorge, ele conseguiu criar um bom volume de jogo, ele conseguiu criar um time pronto para vencer. Um time que não tinha medo de adversários grandes, como o Palmeiras e o Flamengo. O Botafogo venceu ambos esse ano. O Botafogo venceu o Flamengo por 2-0 no Maracanã e depois goleou o Flamengo por 4-1 no Newton Santos. E contra o Palmeiras, o time venceu por 1-0 no Newton Santos e venceu por 3-1 no Allianz Parque. Sendo que o Botafogo e o Palmeiras criaram uma rivalidade muito forte esse ano, por conta de toda aquela treta entre o John Textor e a Leila Pereira ano passado, por conta de manipulação de resultados. Mas enfim, vamos falar de títulos. O Botafogo ganhou o Brasileirão com 79 pontos, 38 jogos, 23 vitórias, 10 empates e 5 derrotas ao total. O Botafogo conseguiu manter, né, essa sequência boa de jogos, resultados, vitórias. Mas claro, nesse ano o time tropeçou também algumas vezes. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Criciúma, empatou 3 jogos seguidos, fazendo jogos que... Por exemplo, nessa reta final de Brasileirão, o Botafogo empatou 3 jogos seguidos, tendo 81 finalizações para conseguir só um gol. Ou seja, o Botafogo tava tropeçando e a torcida já estava imaginando uma possível pipocada de novo. Mas não foi isso que aconteceu. O time venceu o jogo decisivo contra o Palmeiras, onde era essencial vencer para tomar frente à liderança isolada do Brasileirão logo na reta final. E depois venceu o Atlético Mineiro na final da Libertadores, onde o time conseguiu 2 títulos, um título inédito e um título que não conseguia há 29 anos. Ou seja, o Botafogo conseguiu fazer história. Um time que não desistiu em momento nenhum, um time que não abaixou a cabeça em momento nenhum, um técnico que se mostrou forte nas suas palavras ao decorrer do ano. Em derrotas, em momento ruim do Botafogo esse ano, o Arthur Jorge soube responder às críticas com maior perfeição, o que foi essencial para a torcida acreditar cada vez mais no trabalho e na estratégia que ele estava montando cada dia mais. Enfim, contra os adversários mais fortes, o time deixou que eles atacassem até que o time mais forte conseguisse se desgastar cada vez mais, criando mais espaço para o Botafogo atacar. Por exemplo, no jogo contra no Allianz Parque contra o Palmeiras, o Botafogo não avançou seus laterais, coisa que era normal do Botafogo, coisa que foi normal no Botafogo esse ano. Por exemplo, o Alex Telles e o Matheus Ponte, o Alex Telles e o Vitinho, perdão, não avançaram tanto naquele jogo. Foi coisa que era normal de se ver, né, no esquema tático do Arthur Jorge. E com a lesão do Bartos, o Adrielson também pegou a titularidade e fez bons jogos pelo Botafogo. Enfim, o Botafogo foi campeão da Libertadores com 6 vitórias, 28 gols marcados e só apenas 3 derrotas. Ou seja, o Botafogo foi campeão de uma forma muito segura. Uma defesa que foi muito sólida, levou apenas 16 gols na Libertadores, o que, né, times mais fracos e times mais fortes levaram mais. Então, assim, o Botafogo, ele se mostrou um time preparado para situações de extremo pensamento lógico.
Ou seja, o Arthur Jorge é um técnico que pensou em cada jogo, que pensa em cada jogo e que mostrou isso na temporada. Agora vamos fazer algumas comparações do melhor momento de 23 para o ano de 2024, porque o ano de 2024 só teve momentos bons, porque o ano de 2023 estava aquela derrocada. O ano de 2023 começou com o Luiz Castro. O Luiz Castro montou o time em um 4-2-3-1, focado em transições rápidas, contra-golpe rápido, onde o adversário não esperava, enquanto o adversário ficava em cima, o Botafogo já chegava e matava no contra-ataque. Ou seja, o técnico Luiz Castro, ele também era muito inteligente nesse tipo, na estratégia tática. Ou seja, o Botafogo, ele criou sim uma solidez no primeiro turno daquele campeonato. Apenas com dois empates e 2 derrotas. Invicto no Newton Santos, no primeiro turno. E o time se mostrou bem um candidato fortíssimo a títulos futuros. Agora, o técnico Arthur Jorge, é que eu falei, ele gosta muito da posse da bola, do domínio do adversário e sempre ficar no ataque. Não deixar o adversário ficar com a bola, né? Ter mais posse, ter mais chutes, ter mais gols. Ou seja, ele é um técnico que pensou em cada jogo na temporada. Ou seja, no melhor momento de 23 pro melhor momento de 24, que foi, né, o ano todo e tal, eu prefiro justamente o ano de 2024, por conta que se colocasse esses dois times em campo, o de 23 com o Luiz Castro e o de 24 com o Arthur Jorge, eu acho que o de 24 venceria facilmente, por conta que o de 2023 ainda era um time que era bem limitado, o banco de reservas não era lá essas coisas, o time titular já não era tipo de nível alto, não era um time que se falava, nossa, isso daí vai brigar por tudo. Não era. Mas se mostrou um time que foi bem forte. Enfim, foi isso que eu tinha que falar. Obrigado por assistir esse meu primeiro vídeo. Espero que eu tenha gostado. Exploda esse botão do like, exploda esse botão de inscrever. E até mais. Até os próximos vídeos. Falou!